galera, hoje motivo de celebração, estamos aqui dando início ao primeiro episódio aqui do Pode Contar Cast. Zero empolgação, parece que é o Estamos aqui hoje e é um motivo de realmente muita celebração desse projeto que iniciamos, que projetamos há alguns meses atrás, e poder ver que hoje está se concretizando é realmente algo que a gente almejou e podemos dizer que concretizamos. Então, passo a bola agora para o meu apresentador, Renilson. Fala, turminha. Com muita alegria que a gente está aqui nesse dia, dando início ao primeiro episódio do Pode Contar Cast. E, para a nossa alegria, estamos aqui com um ilustríssimo convidado. Ele que tem 41 anos, ele é pastor no ministério há aproximadamente 17 anos, casado há 19 anos com a irmã Joelma Ferreira, tem 2 filhos, Mateus, 14 anos, e Murilo, de 9 anos. Ele foi por 8 anos o líder geral da UMADEB. Foi co-pastor em nossa sede por aproximadamente 6 anos. E pastoreou algumas congregações como Missionária 1, Jardim Herculano, Parque Primavera, e atualmente dirige a nossa congregação Jardim São Carlos. E tem uma curiosidade sobre ele. A primeira cerimônia de casamento que ele fez, ele dividiu com um padre no mesmo culto. Estamos com ele aqui, o pastor Marcelo Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Conte para nós como foi isso aí. Apresentar, na verdade, fazer uma cerimônia de casamento com um padre. Glória a Deus. Quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor. Bem. Uma alegria estar aqui com esses 2 ilustres. Igão. É Igão? Igão da Massa. Igão. Só Igor mesmo. Igão da Massa e Renilson. É alegria poder estar aqui com vocês e agradecer a Deus por essa conquista, por essa vitória. Estamos aqui hoje na realização de um sonho, né, de um projeto que frutificou e virou realidade. E eu louvo a Deus por isso. E eu acho que antes de mais nada, nós podíamos fazer uma oração aqui de agradecimento a Deus, porque é o número 1, o episódio número 1, o primeiro episódio dessa série que vai aí com certeza em inúmeros episódios. E tudo que nós estamos vendo aqui foi a mão de Deus estendida sobre nós, usando a vida de vocês, usando pessoas para que esse projeto pudesse se tornar realidade. Então vamos agradecer a Deus, orar a Deus neste momento, para que possamos louvar o nome do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por essa noite, por esse primeiro episódio, Pode Contar Cast. Estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, muitas vidas que estarão conosco através dessa transmissão. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa conquista, por essa vitória que o Senhor tem dado a todos nós, Senhor. Te louvamos pela vida do Renilson, do Igor, do Wesley, Júlio, toda a equipe que está aqui, Senhor, nesta noite reunida para glorificar e exaltar o Teu santo nome. A todos aqueles que acreditaram nesse projeto, que ajudaram, os patrocinadores, todos, meu Senhor, que apoiaram esse trabalho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já aproveitando para livrar um pouquinho o pastor dessa pergunta, que ele já desviou o foco, né? Eu queria também agradecer ao nosso irmão Guilherme Medina, que está aqui dando esse apoio, esse respaldo aqui para nós, estampando a sua marca, MF Estamparia, que está aqui na tela agora, o logo deles. Já temos aqui também, ó. Boa, Gui. Tá calor aqui, viu, Gui? Já temos aqui também canecas. É uma estamparia, irmãos. Eles fazem diversas coisas bem legais lá. Vocês vão acompanhar um pouco mais trabalhos deles aqui que nós iremos divulgar. Então tem camisetas, sacolas. Eu já estou estampando aqui o pastor, o Renilson. Top a camisa, hein? Parabéns aí. Qualidade excelentíssima, caneca MF, personalizada. Estamparia. Boa, Gui. Passe lá, viu? Tamo junto. Deus abençoe. Agradecemos pela moral. E como é que foi dividir um pouco com o padre? Fala pra gente. De fato, foi algo meio inusitado, né? Nós tínhamos um irmão na igreja e a esposa não congregava, né? No princípio, ainda não esposa, era noiva dele. E ele, na época, procurou o pastor. Ele comunicou que casaria
e procurou o pastor para o pastor fazer uma oração. Esse foi o pedido dele. O casamento foi no cartório e seria um casamento civil com efeito religioso, né? Os dois casamentos as duas cerimônias, melhor dizendo, que aconteceria ali. E eu não sei se o pastor sabia do mover, porque até então eu não estava ciente que o padre, né, participaria. Não estava no cronograma que te passaram. Não estava. Mas foi na igreja católica ou na igreja... Foi no cartório. No cartório? No cartório, se eu não me engano, no cartório de Itapecerica. Ah, tá. Foi lá. E o pastor me chamou, o pastor não podia ir, e ele falou para mim ir lá fazer oração pelo irmão, né? Seria uma cerimônia simples e o irmão queria uma oração. Então, para mim, como foi o primeiro casamento, me arrumei, né? Preparei todo o script, toda a pauta ali, o sermão para o casamento, eu e a Joelma, e todo arrumado. E chegamos lá no cartório de Itapecerica, e a gente foi recepcionado e pediram para a gente aguardar. Só que nisso entrou um carro preto, blindadão, e eu percebi o movimento nesse carro, né? Muita gente em volta, foi estranho. Acho velório, né? Carro fúnebre. E aí eu cheguei acho que 40 minutos antes da cerimônia. E nesse carro que chegou era o padre. E chegou já quase no horário, perto, uns 10 minutos. Então ele sabia mais da programação do que eu. Chegando já no período da cerimônia, ele saiu do carro. E nisso que ele saiu, foram lá, cumprimentaram, benção padre e tal. E aí a pessoa que estava cuidando da cerimônia me chamou e me apresentou para ele. Falou, que é o pastor, que é o padre. E nós cumprimentamos a primeira instância e ele estava com o sermonário na mão. E ele falou, pastor, escolhe o sermão que o senhor vai fazer hoje. E vocês, crentes, falam muito. Vocês, pastores, falam muito. Imagina. Tem que dar uma pulgada já. Já quis controlar o tempo, né? E eu peguei o sermonário e falei para ele, não, senhor padre, eu estou com a Bíblia e já tenho o texto. Mas o senhor fica à vontade. E o texto era Salmo 119, né? Por isso... Ele falou, não, mas o senhor quer pregar, o senhor quer falar? Eu falei, não, você fica à vontade. Eu vim aqui fazer uma oração, porque essa foi a ordem do pastor. Você vai lá fazer uma oração. Enfim, resumindo, né? Nós entramos, estava eu no púlpito, porque não tem foto, né, disso aí, já tem um tempo já. Estava eu no púlpito de um lado, o padre do outro, e eu fiz a parte cerimonial, da parte, não dos votos, né? Mas eu ministrei a palavra, o sermão, e passei os votos para ele. Mas foi algo assim muito rápido. Eu preguei tudo. Não, então a conta não fecha. Se for rápido o senhor pregou, não condiz. Mais rápido a parte dos votos. Porque eu gastei acho que uns 10 minutos com o sermão, não demorei também. Mas ele pegou, não sei se é uma água benta lá, e aí começou a jogar em cima dos dois. Nossa. E aí fez uma reza lá e tá casado. Eu fiz um apelo lá, pastor, no dia? Não, Obrigado. Mas, seguinte, então vamos... Foi bom você já ter respondido essa pergunta, vamos começar do início. A gente quer saber como foi o Marcelinho lá na infância. Tá? Como era a sua pessoa, com relação à família, com relação à escola. A gente quer saber essas curiosidades do senhor. É porque assim, quando a gente fala, a gente vai levar o pastor, todo mundo já chega o pastor como pastor Marcelo. Terno e gravata, né? Terno e gravata igual ele veio, mas ele trocou, a gente deu uma dura, né? Então, a gente quer saber assim, como que foi essa trajetória? O início de tudo. Marcelinho, pequenininho, não cresceu comendo catarro, essas coisas. Minha infância, sempre fui bem família, né? Sempre bem perto dos meus pais. E a minha família, nós somos em 7 irmãos, né? Hoje, atualmente, em 6. Então, minha família sempre foi grande, né? Junta primo, tios, e minha família é muito festeira na época, né? E sempre era festa e tal. Mas eu sempre fui bem família. Mas deu muito trabalho, pastor? Minha mãe fala que não. Não? Mãe é mãe, né? Bem tranquilo, sossegado. Mas o senhor causei muito não. Tem uma aparência de uma pessoa bem tranquila. E sempre bem estudioso, sempre gostei de estudar. Isso aí é uma qualidade aí. Sempre gostei dos estudos, livros. Então, eu me destaco um pouco dos meus irmãos nesse quesito, né? Eu, bem cedo, já gostava de ler, estudar, né? No prezinho, a minha mãe fala que eu me dedicava ali, primeira série, sempre me dediquei bastante.
E passou rápido, porque eu comecei a minha jornada de trabalho com 12 anos. Um pré-adolescente, eu comecei a trabalhar. Uhum. Eu sempre quis, eu olhava as pessoas conquistando carro e casa, e você via pessoas crescendo. Então aquilo, já quando criança, eu já pensava em construir família, sempre tive essa mentalidade. Já teve esse entendimento voltado para... Então, com 12 anos, já estava trabalhando. Tá para se aposentar já, hein? Meu primeiro trabalho em empresa foi com 14 anos. 14 anos, inclusive, é algo muito engraçado, porque eu sempre corri atrás. Eu sempre fui aquela pessoa que lutei pelos meus ideais e sempre conquistei, com muito esforço. Então, quando eu tinha 14 anos, eu estava... minha mãe sempre ouvia um rádio, né? Não sei se vocês são dessa época do rádio. Zebete, lembra desses programas aí? Do Gil Gomes? Sim, Gil Gomes. Você tinha a anteninha lá, colocava um bobrezinho em cima para pegar a estação, bem chiando. Isso é mais antigo. Na parte do Gil Gomes eu já... E era esses nomes, né, os locutores. E aí eu lembro que teve uma propaganda, um curso profissionalizante de Santo Amaro, que levava você a uma empresa. Então você estudava lá 1 ano e, terminado o curso, eles garantiam que você já começaria a sua vida profissional. E aquilo chamou minha atenção, porém com alguns obstáculos, né? Como eu iria para Santo Amaro? Com 14 anos, menos que isso, porque eu comecei a trabalhar com 14, então tinha 13, né? 13 anos. Depois que eu vi a propaganda, eu fui falar com a minha mãe. E minha mãe já veio lá com a cinta na mão: não, você não vai sair daqui, você é pequeno, você não vai trabalhar e tal. O senhor era o caçula? Não, nessa época com 13, eu acho que nessa época eu ainda era. Que depois veio meu irmão, né? O caçula, mais novo. E minha mãe falou: não, você não vai. Como é o nome do seu irmão caçula, perdão? Rafael. Ah. Um abraço, Rafael. Um abraço, Rafa. Valeu, Rafão. Fala aí. Desculpa, cortar o raciocínio. E aquilo me marcou tanto, aquela propaganda, que eu falei: não, tem que ir. E aí não tô aconselhando ninguém a fazer isso, né? Sair escondido. Sim. Foi algo que aconteceu comigo. Não sigam esse exemplo. Mas eu lembro que eu saí, me arrumei e tal. E naquela época as catracas de ônibus eram mais altas, né? Sim. Não sei se você lembra disso. Sim. Já passaram por baixo de catraca ou não? Já. Se for pecado, não. E eu fui pra Santo Amaro, me lembro até hoje. Lá era a Rua Barão do Prá, o lugar. O nome do instituto era Zancamp. Não sei se já ouviram falar. Não. E eu cheguei lá, não sei como eu cheguei, como é que eu descobri o ônibus que pegava. Eu sei que eu dei um jeito, cheguei lá na Zan sozinho, 13 anos. E quando eu tô lá no balcão pra fazer a inscrição, a menina olhou pra mim, olhou pra um lado, olhou pro outro lado, perguntou: menino, cadê a sua mãe? Cadê os seus pais, né? Eu falei: eles estão chegando. Eu quero adiantar já a ficha. Inteligente, né? Sacada de mestre, né? É aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu Deus. E comecei a preencher e tal, já preocupado, né? Como é que a minha mãe vai vir pra cá e como é que eu vou ligar? Naquela época era os orelhão na rua lá, o Telesp, né? As fichas que você colocava. Na verdade, não é da sua época? Não. A sua já foi de cartão, já. Já é cartão telefone. Na verdade, era ligação a cobrar, né? Sim. Que era o 9090 lá e você discava a cobrar. E quem tinha telefone na época também já tinha, era como um carro hoje, né? Era um negócio bem difícil de ter, né? A sua casa já tinha telefone já? Não me lembro se tinha, mas eu lembro que alguém levou um recado lá se não tinha um telefone. Mas acredito que sim. Acredito que tem um telefone. Aquele plano de expansão já, né? E aí eu liguei em casa, falei pra minha mãe: mãe, tudo bem? Você tá onde, menino? Eu tô aqui em Santo Amaro. Santo Amaro? Mas você é complicado. Falei: preciso que a senhora venha aqui rapidinho pra assinar a ficha, porque só falta assinar, senão eu vou perder minha vaga. E ela foi lá, né? Ela assinou. A criança, quando sabe pedir... preocupada com o senhor, quis te buscar também, né? Também. Ela foi assim, foi com a caneta e o chinelo, né? E aí, claro, tem aquele puxão de orelha, aquele beliscão, né? Aquele negócio todo que na época tinha bastante. Não sei se as mães de vocês faziam isso, mas a minha mãe, ela vinha de fininho assim, dá aquele puxãozinho na orelha, aquele beliscãozinho, e a gente vai crescendo assim. E às vezes só no olhar, né?
Só de olhar assim, você já abaixa a cabeça e já viu que fez alguma coisa errada. Mas ela foi, assinou, comecei a estudar lá, isso com 14 anos, depois de um ano. Eu fui direcionado a uma empresa e comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa multinacional. Sim. Qual foi a sua primeira função lá nessa empresa? 400 funcionários, empresa, um médio porte, né? Mas muito boa. A minha função lá foi como auxiliar de escritório. Eu entrei lá, na verdade, como provisório para cumprir uma... como é que fala quando alguém... Gestação, né? Licença maternidade. Isso. Foi temporário, na verdade. Temporário, mas com uma promessa de ser efetivado caso eu passasse lá nesses 6 meses, desempenhasse. E deu certo, a mulher voltou. E é interessante, Renilson e Igor, como Deus trabalha e como Deus... Ontem eu preguei uma mensagem, inclusive ontem vocês não estavam, no culto de... Não. Intervalo agora, pessoal? No meu caso foi por um motivo. E eu preguei a mensagem ontem falando que Deus honra propósitos. E foi um mover de Deus muito forte, porque Deus falou muito conosco. E como Deus honrou o meu esforço, meu sacrifício. Porque eu fui para uma empresa, ser auxiliar de escritório, só que esse escritório estava dentro de uma engenharia. Legal. E eu me apaixonei, vi ali a engenharia, que hoje eu trabalho dentro de uma engenharia, vocês entenderam o que Deus fez. Estou falando algo de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, isso aconteceu. E eu amava ver ali os engenheiros mexendo nos computadores, fazendo desenho. Então no meu almoço eu ficava sentado ali vendo eles trabalhar. Até que eu conheci lá um engenheiro, o nome dele é Yoshiaki, em japonês. Ele olhou pra mim e falou: você quer aprender? Falei: quero. Senta aí. Muito legal. E ele começou a dar os primeiros toques no programa de desenho. E nessa empresa, que eu fiquei como auxiliar de escritório, eu fiz um curso técnico, ou melhor, eu fiz um curso de desenho de AutoCAD. Na época eu fiz um curso de desenho mecânico. Inclusive tinha o Instituto Universal Brasileiro. Ouviu falar já? Esse eu lembro. Esse é antigo. Eu fiz o curso de desenho mecânico lá, fiz o AutoCAD. E a empresa era uma empresa de telecomunicações. E eu fiz um curso técnico na época de telecomunicações, 4 anos, naquela época curso técnico, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Ia toda noite pra lá, 4 anos. Saía de Santo Amaro. De Santo Amaro, ia pra lá, pra Brigadeiro, estudar. E nessa empresa eu cresci. Fui para desenhista, depois fui para área de projetos e já estava quase para ser efetivado como técnico em telecomunicações. E a empresa mudou, foram para Sorocaba, compraram um terreno em Sorocaba e o prefeito lá prometeu, né, se eles construíssem lá, que eles dariam isenção de impostos, né, porque tudo que a empresa quer, né? Que eles iriam contratar gente lá de Sorocaba. Então a empresa foi para lá e eu não quis ir, não dava para ir, deixar minha mãe aqui, a família, meu pai, a igreja. Que aí nesse período foi o período que eu aceitei a Jesus. Eu comecei a servir a Jesus. Então a sua família não era crente? Não. Peraí, mas a gente vai chegar lá. Calma aí. A gente vai chegar nessa parte ainda. Aos poucos. A gente queria saber, o Marcelinho, esportivamente falando, o que o Marcelinho fazia, o que o Marcelinho gostava? Jogava futebol, jogava voleibol? Olha, eu sempre gostei de jogar bola. Não sendo vaidoso, mas eu sou da época que a gente fazia as escolhas, né? Você ia jogar bola na quadra, descia uns 10, então você tirava para o ímpar para 2, para ser o primeiro a escolher. Sim, os 2 melhores escolhiam. Então eu sempre fui o primeiro a ser escolhido. Você era o primeiro a ser escolhido? Eu sempre falei isso. Porque geralmente goleiro tem que ser o primeiro mesmo. Eu sempre falei isso e as pessoas duvidavam. Eu falo isso agora, como pastor, como obreiro. Cheguei a jogar bola com jovens, né, algumas vezes em retiro, mas a gente ficava coordenando ali, então não... Acho que não se destacava nem. Não, ninguém comentou. Ninguém falou nada. Então, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu pastorei a igreja do Parque Primavera e a região do Primavera me conhece ali. Porque eu disputei vários torneios ali naquela escola do Primavera, na quadra do Primavera ali, vários gols e... Falar de Marcelinho lá, acho que até eu. E aí eu estava uma vez na igreja, agora já como pastor, isso aí tem uns 2 anos atrás, eu acho, menos de 2 anos. E eu estava na porta da igreja. E nisso vem passando um rapaz na rua
Tava alcoolizado, né? Que na época jogava bola comigo. E aí ele me viu. Nisso que ele me viu, eu tô vendo, eu tava na porta, tem uma rampa lá na lateral da igreja. Eu tava conversando com alguns obreiros e 4 obreiros não queriam deixar ele subir. Não, eu preciso falar com o Marcelinho. Ele já estendendo a camisa, autografa aqui, Marcelinho. Ele é meu amigão. Eu preciso falar com ele e tal. Eu vi aquela gritaria e tudo. Aí quando eu saí na porta que eu olhei, vi quem era, né? Eu falei, não, pode deixar ele subir. Aí ele veio, me abraçou, tal. E tinha o pastor da igreja, mais alguns obreiros e mais esses que estavam na rampa, né? Aí ele falou algo. Ele falou assim, olha, eu não sei como ele é como pastor, mas como jogador, jogava demais. Agora pronto. Ele é bom. Ele é bom. Eu acredito que essa não seja a palavra. Ele tem que colocar pi, né? Mas tudo bem. Ô, Igor, terça-feira tem jogo da 10 e a faixa pra ele. A 10 a faixa. Mano, a gente precisa de um goleiro bom. Mas eu cheguei pra enfatizar mais a minha vida futebolística. Ouviram falar do Jorge Bruder? Já. É isso mesmo? Isso mesmo. Ali em Santa Amaro mesmo. Santo Amaro. Do lado da Então, eu conheço alguma coisa. Google hoje em dia, todo mundo... Eu tive em 3 torneios lá, que na época acho que era o Mirandinha. Era Era o Mirandinha. É. E eu ficava lá, por quê? Porque eu tinha, pelo fato de eu gostar de futebol e ter o sonho, né, de ser jogador, todo mundo que joga, né, quer ter o sonho de ser jogador. Eu fui no Jorge Bruder porque lá tinha os olheiros do Corinthians. Na época era o Corinthians que estava lá, que era o Mirandinha. Sim. Das 3 vezes que eu fui, uma vez jogaram colete pra mim. E eu fui no campo. Chegou a jogar tudo? Joguei. 2 minutos, o cara falou, meu, sai. Foi mais ou menos assim. Era plano de Deus já, né, pastor? É o plano de Deus. Seguir por esse caminho, né? Mas eu acho que da parte do Marcelinho já foi, né? Agora vamos já partir para a parte da conversão, né? Então, a gente entrou naquele assunto. A sua família não era crente. Não tinha ninguém da casa, pai, mãe e os 7 irmãos. Ninguém conhecia Jesus. Não. Na verdade, nessa minha idade de 14 anos, não. Mas na minha conversão, eu já tinha na minha casa, servindo a Deus, minha mãe, que eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos. Então, nesse período, que não é muito distante, né? Porque eu comecei a trabalhar com 14. Então, nesse período de 14 até os 17 anos, houve a conversão do meu irmão, que é o Luiz. Ele foi o primeiro? Ele foi o primeiro. Abraço, Luiz. Abraço, Luiz. E você foi para a igreja através dele, é isso? Através dele. Luiz. Um abraço, Luiz. Inclusive, é até engraçada a forma que foi, né? Porque eu fui para a igreja, eu ia buscá-lo, porque ele é cadeirante, né? Então, na época que nós não tínhamos carro, o pastor da igreja buscava ele em casa e levava, né? E de 17 aí, com 17 anos para 18, meu irmão, outro irmão que eu tinha, nós juntamos e compramos um carro. E aí na região ali, eu já estava prestes para tirar a carta, mas a igreja, para onde eu morava com a igreja, era 100 metros. Então já dava para mim buscar ele na igreja. Então eu falei com o pastor, olha, fica tranquilo que agora eu levo ele, né, e busco também. E nessa minha ida para buscar, chegava sempre às 9, né, que a hora termina o culto estendeu um pouco. Sim. Algumas vezes o culto estendeu um pouco. E sempre havia um convite de algum dos obreiros para mim entrar. Entra, vai demorar, começou a pregar agora. Não vou entrar. Vou entrar. Existia sempre. Sempre existia. Mas houve um dia que foi um mover de Deus tão grande, uma glória de Deus tão grande, que eu desci, né? E aí o Espírito Santo estava agindo, eu senti algo diferente. E realmente foi um culto marcante, um culto pentecostal. E sabe o que é interessante? Que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos, né? E participei de diversos cultos. Mas o culto que eu não esqueço foi o dia da minha conversão. Como é que pode? Fica marcado, né? Fica marcado. Não sei vocês. Foi especial pelo mover que estava acontecendo na Foi igreja? especial pelo mover. É isso que chamou a atenção? Chamou a atenção a glória de Deus no ambiente. Por quê? Porque era uma igreja, 2 salas dessa, pequena. Aqueles bancos bem antigos. Não tinha aquele som, um ambiente rústico. Mas você percebe que a glória raiz, de Deus... verdade, né? Igreja pequena. Sim. Então você percebe que a glória de Deus faz a diferença.
E eu não entendia nada, eu só sentia algo diferente. Que você começa, ele arrepio, tanto é que tava tendo aviãozinho. Por isso que eu sou pentecostal, vocês perceberam que eu só gosto do fogo. Bastante, é uma canela de fogo, hein, gente? Então eu já nasci no fogo. E naquela noite, no ambiente de aviãozinho, de reteté, de línguas estranhas, de interpretação, línguas estranhas, louvor, o pastor na época fez o apelo. E eu e mais alguns jovens estavam comigo, fomos até o púlpito e ali já foi de imediato ou imediato. Existe algo que eu vou revelar aqui. Eita, né? Isso é bom. Presta atenção, hein? Antes desse culto, a minha mãe começou a frequentar também algumas igrejas, né? Por algumas questões que ela buscava. Eu comecei a frequentar outras igrejas. Eu fui na Universal, acompanhando ela, quadrangular. Então, a igreja quadrangular foi uma igreja que tinha um trabalho muito forte com mocidade. Foi onde eu me enturmei mais, porque era um trabalho nos lares. Então, de fato, eu aceitei a Jesus nesses trabalhos, na igreja quadrangular. Isso é algo que eu nunca revelei, porque todo mundo comenta. Primeira mão, hein? Primeira mão. Todo mundo comenta, porque nosso hall é na Assembleia, né? Sim. Nosso hall é aqui. Mas na quadrangular foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos. Porém, era um trabalho muito bom com a mocidade, mas não tinha aquela presença pastoral, aquele discipulado. Aquela palavra, né? Aquela palavra. Então você fica meio perdido. Então, nesse período da quadrangular para a Assembleia, foi um período muito difícil para mim. Porque é aquela criança que está querendo engatear e não tem ninguém para pegar na mão. Foi nesse momento, então, que as coisas começaram a desencadear. Que aí eu comecei a frequentar a igreja que o meu irmão frequentava. Eu estava um período sem ir. Então, nessa minha ida para o culto, que eu fui, que foi feito esse apelo, eu posso dizer que eu estava retornando. Eu estava firmando ali, porque eu já tinha me decidido antes. E a partir dali, esse momento que eu aceitei Jesus, ou podemos dizer que eu me reconciliei, né, na minha pouca experiência com fé, eu comecei a ter um apoio pastoral. Eu tive um discipulado muito bom, um discipulado de primeira, assim, de você estar sendo amparado sempre, todos os dias. Não era só na igreja, não era só os domingos. Então, quem me discipulou cuidou muito bem. Foi Deus que usou literalmente, e eu devo muito a esses pastores, esses homens que pôde me instruir na fé. E firmar. O senhor comentou, isso comentou um tempo atrás no culto, e quando o senhor aceitou Jesus, tinha um rapaz, ele ficava esperando o senhor chegar do trabalho para te discipular. Isso Conta mesmo. pra gente como foi isso aí. Esse é o, na época, o presbítero, né? Irmão Nelsinho. Abraço, Nelsinho. Você vai fazer isso, né? Eu amo pra Jesus, hein? Vou mandar o link para ele desse podcast, para que ele possa ir. Ele é do setor, inclusive, encontrei ele recentemente, né, no setor 45, da Monte da Serra, quando eu estava lá na posse do pastor João Barbosa, que assumiu lá. Alguém me chamando e tudo. Quando eu olhei, era ele. Me abraçou e a gente pôde se reencontrar. Então, quero também louvar a Deus pela vida do pastor Daniel Marinho, que na época era o dirigente da congregação. Foi o pastor que nos apoiou muito, minha família. Ele era, na época, o pastor lá da igreja. Deus abençoe, pastor Daniel. Abraço, Daniel. E também é nosso aqui do setor, dirige a congregação ali do Jardim Herculano. E toda a família do pastor Daniel, que nos apoiou demais. Mas falando do meu discipulado, foi algo muito interessante, um assunto que você tocou, porque eu cheguei do serviço, não fui avisar, e saiu o irmão atrás do poste. Paz do Senhor, irmão Marcelo. Eita lá, tomei um susto, e você ainda meio tímido, né? E aí eu fui lá, ele, posso falar com o irmão? Eu falei, pode. E aí, não sei se foi um acerto meu, né? Ou um erro. Eu levei ele lá pro meu quarto por discipular, algo só nós dois. Só que o meu quarto era um lugar que eu tinha acabado de reformar. Todo mundo queria um quarto único, né? Então, naquela época eu tinha um quarto e eu reformei todo o quarto. Não sei se você lembra daquelas estantes que elas já vinham de grade, de cubo assim, que você ia montando elas. Eu comprei uma estante daquela e montei, coloquei minha televisão lá. Coloquei lá o quadro do time, né, também. Coloquei uns discos e tal. Deixei lá e subi com o irmão Nelsinho. Ele entrou no quarto, né? Coloquei 2 cadeiras, abriu a Bíblia, começou a discipular e tal.
40 minutos de discipulado. E nisso, para terminar, ele me chamou e falou: Marcelo, não posso falar uma coisa pro irmão? Eu falei: pode. Irmão, não é bom ter televisão, não é bom. Não faz bem, né? É proibido ter televisão. Eu falei que não era bom, né? Pô, proibido. Não é nosso costume e tal. Eu falei: não, tranquilo. Tem problema. Catou a marreta e deu na televisão. É só a televisão que é o problema? Falei: então, irmão. Também não é bom, irmão, ficar torcendo pra time. Ô, irmão, aí você escolhe, né, irmão? A televisão. Então ele falou da televisão. E daqui a pouco eu falei pra ele: tranquilo, a televisão não tem nenhum problema. É só a TV? Ou não é bom também, irmão, torcer pra time. E não é bom. Tinha um quadro lá do time, né? Então tá bom, tranquilo. Qual o time, pastor? Do nosso São Paulo, campeão. Qual o time? O time... Lê a primeira carta dos Coríntios. Entendeu? Entendeu? Time do pastor presidente. Nosso pastor presidente. Mas... E aí, depois que eliminou a TV, eliminou o quadro, aí eu tinha os discos também lá. Eita. Que é um mistério, né? Eu tinha mais de 100 discos. Na época eu gostava muito. Pastor, que tipo de música você gostava? Eu gostava muito de hip hop. Hip hop? Rap, hip hop. Era fervia na época dos anos 90, lá. Mais ou menos 90 para os 99. Nacionais e muito internacional, na verdade. Tinha relíquias, né? Mais de 100 discos. Pastor, tinha bom gosto, hein? Aí quando ele tocou no disco, eu falei: rapaz, tô lascado. Não dá pra ser só duas coisas, não? Precisa pegar disso aí. Eu falei: amém. Porque o que faz a diferença, e aí eu vejo, fazer uma comparação do discipulado nesse tempo ao de hoje. Porque a verdadeira conversão, o amor a Cristo, faz você renunciar a qualquer coisa. Então, quando eu falo hoje disso e a gente comenta de televisão, tudo costumes, né, da época que de fato não podia mesmo. Time de futebol, jogar bola e tantas outras coisas, músicas seculares, são coisas que na época pesava demais, inclusive da disciplina, né? Então, para mim, naquela época foi muito leve de fazer tudo isso, porque a minha conversão foi uma conversão genuína, ao ponto de ninguém entender. E eu pegar 100 discos e colocar no saco de lixo e jogar fora. Nem doou pra ninguém? Jogou no lixo já. Não vendeu pra ferro velho? Nada. Joguei fora, porque vem na mente o que fazer. Não bichou o ferro velho. Não, brincava, cara. Veio na mente o que fazer. E aí meu irmão, na época tava na igreja já, o Luiz, né? Ele falou pra mim: o que não é bom pra você, não é bom pra ninguém. E aquilo falou comigo. Então vou jogar fora. E eu peguei e joguei os 100 discos fora, relíquia, tem disco ali que ninguém tinha, nem lembro os nomes, porque foi muito tempo, né? Mas camisa de time, tudo, quadro de santos que tinha, né? Eu venho do catolicismo, né? Eu fui batizado na igreja católica quando criança, então a minha cultura é o catolicismo. Então você ter um quadro de santo na época, nas casas, isso é mais que normal. Meu quarto tinha. E joguei, fiz a limpa. A única coisa que eu não desfiz foi a TV. Porque essa televisão, meu pai na época tinha pedido pra mim, pra assistir o jogo no quarto, né? Ele não tinha TV no quarto, aquela TV de tubo, na época era 14 polegadas, que já era o auge, né? 14 Era colorida já? Colorida, né? Bombinho na antena. Bombrinho na antena. A televisão eu deixei com ele, mas o meu quarto ficou mesmo só a estante, uma fotinha ali minha, e livros, Bíblia, agora, e mais nada. Comecei a adquirir CDs, na época fita, né? E disco também, né? Aí evangélico, e comecei ali. A partir de então, o meu discipulado foi assim. Me batizei nas águas com... Admirável a obediência do homem. Me batizei nas águas com 3 meses, que eu estava na igreja, no discipulado, porque na época tinha um tempo, né? Para o discipulado, e você não podia ir para departamento se você não fosse batizado nas águas. Então, com 3 meses eu me batizei nas águas. E, por aquilo que pareça, com 3 meses eu comecei a liderar departamento. Comecei a ter o primeiro cargo. Inclusive, vou fazer outra revelação aqui no Pode Contar Cast. Se você não seguiu ainda, você não vai conseguir saber nenhuma das revelações que estão por vir ainda. Algo que acredito que poucas pessoas sabem, que a primeira proposta que eu tive para cargo de igreja foi para ser regente. O pastor falou: olha, eu vou te colocar como regente da mocidade.
na igreja que eu nasci, Parque Primavera. Parque Primavera. A proposta foi para ser regente. Mas, Eu- assim, a gente coloca geralmente regentes quando, né, cantam bem, são afinadinhos. Não, mas eu não canto nada, Ué, não tenho. não, dá Vou uma falar- palhinha pra gente de um hino que o senhor gasta. Por falar em cantar, eu preparei uma música. Ah, boa. E aí, Acompanhei até o final. essa música, ela Canta no final. não é da minha composição, né? Mas é uma música por Igão da Massa. É por E, inclusive com direito à coreografia. Tem até coreografia. Que nós Pastor vai ser o cantor. Quem foi o compositor, pastor? Compositor é um nome aí. Vai ser revelado É junto com a música? vamos revelar junto com a música, é melhor. Mas Só não pode quem ser Pode ficar, Washington. Quem- É arrancada. quem ficar até o final vai ver essa música. Na verdade, um trecho só. Mas, respondendo sua pergunta, vamos entrar nessa questão da música, Não, acho que a gente pode mudar o assunto. Não precisa de música, não precisa de... porque é um detalhe também do meu ministério, essa questão musical. Meu ministério, família, vamos chegar lá. Mas eu entendi, né, a gente obedece às ordens pastorais, eu não falei o não, né? Mas eu falei, pastor, eu não tenho nenhuma aptidão musical, eu, né, não sei cantar, eu tenho dificuldade e tal, mas se o senhor de fato quer que eu seja regente, ok, mas não é minha pegada. Sabe quando você meio que joga água no negócio? Uhum. O pastor percebeu, vou orar. Aí no outro dia me ligou, falou, ó, pensei bem, orei, você vai ser o segundo líder da mocidade. E eu lá atrás, glória a Deus. E aí eu comecei a auxiliar, na verdade o grupo lá tinha 5 comigo e com o coordenador. Então tinha 3, mais 2 regentes, então tinha um. Ovelhinha. Uma ovelhinha. Só que o líder da mocidade, ele era muito ausente, trabalhava direto, final de semana, então praticamente eu liderei. E é tão forte isso, porque eu estou falando algo de 24 anos atrás. E durante 24 anos, em nenhum momento eu tive nenhum intervalo com relação à liderança. Sempre liderando, sempre estar na frente de trabalho. Após o discipulado, já começou toda essa preparação. Com 3 meses, toda essa preparação, na época assumi a tesouraria da igreja, assumi a secretaria, era uma igreja muito carente de pessoas para o trabalho. E para vocês terem ideia, só quem tinha carro na igreja na época era eu e o pastor. Então, o carro ali, o nosso carro, nas cooperações, era para cima e para baixo, correndo. E a transporte da igreja. de palhaço, né? Um monte de gente dentro. Na minha porta não Sai sabia. não. Sai tanto jovem, né? Porta-mala. Ixi. Então, foi assim que a gente começou o trabalho, o ministério, o discipulado, e até hoje estamos aí, lutando. Agora, pastor, a gente vai fazer um quadro rapidinho aqui, que o nosso caro irmão Júlio da produção vai soltar aqui na tela. Conta aí, Júlio. Surpresa real. É um quiz tranquilo, né? Só tem que responder com verdadeiro ou falso. É verdade que existem 2 Judas na Bíblia? Verdade. Será? Verdadeiro. Explica pra gente, rapidinho. Tem que explicar, né? Eu não sei, eu não me lembro aqui a referência, mas existia de fato 2 Judas. Um era Judas Iscariote, Judas foi o que traiu Jesus, né? Mas a referência bíblica do outro Judas eu não tenho aqui agora, mas de fato tinha. Boa, 1 ponto pro pastor. Próxima pergunta. O tomate é considerado um fruto, pois ele é uma mistura de massa e caqui. Verdadeiro ou falso? Maçã, gente. É maçã? É maçã, desculpa. Perdão, gente. O tomate é considerado fruto, pois é uma mistura, falso. Será? Verdadeiro ou falso, Júlio? Falso. Tem que derrubar, né, Júlio? Quer a explicação por quê também, Júlio? Não precisa? Vamos lá. É verdade que o ovo veio primeiro que a galinha? Essa é polêmica. Não acredito nisso. Não, essa eu já vi gente se separar com essa pergunta. Essa daí é pegadinha mesmo. Afinal, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Boa pergunta. Vou descobrir hoje no Pode Contar. Colocar que é falso. Vamos ver. É verdadeiro. Verdadeiro? É verdadeiro. Ô, gente, como assim? A galinha tem que ter saído de um ovo. Ué. O fato de Deus ter criado os animais. Criou os animais, criou o ovo.
Aí Nossa, galinha? aí saiu a galinha. Não pior a galinha, não. A polêmica. Verdadeiro ou falso? Arão, irmão de Isaac, veio a falecer com 123 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Bota aí, né? Falso. O homem manja de vida, gente. Não dá pra fazer essas perguntas. Arão, irmão de Isaac, veio a falecer Você viu a com convicção? 123 anos. Convicção. Você viu a convicção? Ele só faltou falar o dia. 123 anos, 13 dias e A minha 14 área horas. tem que Dominar. ir pra cima, senão... Tem que dominar o manual. Próxima pergunta, Julião. É verdade que o livro de Salmos tem 3 autores? Eu não sei afirmar quantos autores tem o livro de Salmos. 3 autores, sei que, dizemos como salmista, Davi, Asaf, Moisés. 3 autores. Mas tem mais pergunta? Não, encerramos? Mas assim, se ele não sabe que eu veio primeiro que a valinha, não valeu nenhum ponto pra mim. Não valeu de nada. Vamos lá. Então, pastor, em que momento o senhor já percebeu que o senhor tinha aptidão para ser pastor? Logo após a conversão, o senhor já sentia alguma coisa que poderia seguir por esse caminho? Na minha conversão, eu recebi uma profecia, não no dia da conversão, mas eu lembro que, em todo aquele mover que eu falei para vocês, e eu fui numa cooperação com jovens. E nessa cooperação, eu recebi uma profecia, e eu, pastor que profeta, né? Ele olhou para mim e falou: jovem, coma essa palavra. Acho que foi o segundo culto que eu participei, né? Coma essa palavra. Porque muito você vai usar, vai pregar por muitos lugares. Ali foi marcante para mim, e ali eu senti a minha chamada. Né? Naquele momento. Minha chamada. Porque a chamada é diferente da vocação. Sim. Então, ali nasce a chamada. Eu entendi que eu era chamado para o ministério. E a vocação pastoral veio na liderança. Que eu vi que realmente, de fato, Deus me chamou para aquilo. E qual a confirmação que você tem quando Deus te chama? É quando as coisas começam a dar certo. Vai tudo uma coisa ligando na outra. É quando você põe as mãos e você vê que Deus abençoa. Quando o senhor era o segundo lá da mocidade, você falou que tinha um membro praticamente, né? Assim, Congolês. isso. E aí foi multiplicando? Multiplicando, eu fiquei 7 anos como líder. No meu último congresso nós tínhamos 65 jovens. Na época eu acredito que era a maior mocidade do setor 8. De lá eu fui para a igreja sede, eu fui liderar a mocidade da sede e fui também liderar a mocidade do setor 8. Mas nós tínhamos 65 jovens, então foi um avivamento tremendo. Então ali eu senti a minha vocação. E Deus foi confirmando através de voz profética, através da palavra, muitas profecias que eu assumiria uma igreja, que eu pastorearia, que Deus me levantaria. Então eu vivo hoje promessas de Deus. E bem sim. Maravilhoso. 65 vezes mais. Começou com uma aula, terminou com 65. Pastor, pastor Marcelo, né? Tá falando com o pastor, não tá citando o nome dele. Ô pastor, em que momento o senhor conheceu a pastora Joelma? Qual a idade que o senhor tinha? Eu tinha 20 anos. 20 anos. O senhor era líder da mocidade lá do Parque Primavera ou já era da sede? Primavera. Primavera? E aí eu entro na questão da música. Ah, não. Não, se tiver dentro da pastora, não. Eu conheci. Eu não ia fazer isso. Não, eu conheci a Joelma, eu fui numa cooperação, na congregação da Missionária 2. Porque eu congregava no Primavera e ela congregava na Missionária 2, com a família dela. E naquela época, eu acho que até cooperava até mais que hoje, né? Hoje eu percebo uma mocidade bem caseira, não sai música. Mas naquela época era todo sábado, cooperando, vigília, a gente era bem animado, né? Saía bastante. E nessa minha ida pro Primavera, ou melhor, pra Missionária 2, eu não aceitei a questão da regência, mas alguém viu em mim uma aptidão para cantar. Então eu comecei a fazer solo. Tem vídeo disso, pastor? Hã? Existe um vídeo disso? Foto. Então o disco que você jogou é cantando, tá tudo explicado. Tudo faz sentido. E nessa nossa cooperação, eu fiz um solo.
Lembro do hino até hoje. Elias Silva, livre para voar. Dá uma palhinha aí, pastor. Esse hino é difícil pra cantar, porque ele é... Da parte que você faz o solo. Então, Peraí, Valdir, manda um dó. ele começa assim, né? Ergue agora a cabeça, não fique triste. Não, não. Oh, não. Porque parar tão cedo assim? Hoje até que eu tô melhor, mas esse tão cedo assim de quebrar o vidro. Nisso eu comecei o solo que eu desafinei, a Joelma saiu do lugar dela, que ela era regente lá da mocidade, lá da Missionária 2, e ela foi ver quem estava fazendo o solo. Porque como regente ela tinha um ouvido meio apurado. E ela viu que eu, literalmente, o playback tava para um lado, tava pro outro, tava perdidaço. Já era Deus trabalhando. Já era Deus trabalhando. Quando ela foi pra ver quem tava fazendo o solo, ela se apaixonou. Era o Marcelinho. Era o Marcelinho. E ela olhou pra mim, eu olhei, vi assim, me olhando, aí eu já fiquei também... Ficou tudo em câmera lenta, os olhares se cruzaram. Aqueles coraçãozinhos. Piscando assim, saindo do coração. Então, a partir dali foi quando nós nos conhecemos, acabou o culto, trocamos conversa. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E aí, todas as cooperações, uma conversinha ali, conversinha aqui, a gente chegou a relacionamento, né? Foi muito rápido, inclusive. O namoro e o noivado foi em torno de um ano e meio, já casamos. Casei com 22 anos. Tava 22 Então, anos. você percebe 18, 17 anos, 18 firmando para 22, dá 4 anos que eu fiquei solteiro na igreja e casei. 22 anos. Então, pelo que eu entendi aqui, cantar mal é a chave pra conquistar a mulher, hein, gente? Então, já vamos aí, ó. Cantou mal, a regente olha, aí é com você, ó. Mas o cantar mal é um chamariz. É um chamariz, foi tudo estratégico. Aí entra a presença do camarada também. Entra a postura. O pastor, o senhor foi consagrado ao Birão no Parque Primavera também? Fui consagrado, separado a cooperador na Primavera e levado ao diaconato lá. A Primavera foi até o diaconato. Na sede do setor, que veio todas as outras consagrações. Legal. Fui levado ao presbitério, depois do presbitério fui levado a ministro, que é evangelista, que é consagrado evangelista, e depois, aí não tem consagração para pastor no Belém, troca de credencial. Mas de que momento o senhor foi para sede? Depois de 7 anos. Tá. 7 anos que eu congreguei no Primavera, eu recebi uma convocação do pastor setorial, na época era o pastor Domingos, que nos levou, tanto eu para Joelma, eu primeiro veio a solicitação, o pastor setorial vai falar com vocês. Então já veio aquele susto, né, que aconteceu, porque eu nunca tinha tido contato com ele, né. Já estava sendo observado. Ele foi um congresso nosso, eu fiz uma festa muito grande lá, no Primavera, a gente fazia uns eventos muito fortes. Cantou, inclusive. Se tivesse cantado assim, estava na Primavera até hoje. E aí, na época, houve essa convocação, que mexeu muito, né? Porque a gente ainda é novo, né? 7 anos, vamos dizer que a gente tá novo na fé. E muito apegado, né? Como Davi com as ovelhas, né? Assim, Davi tinha um apego muito grande com aquelas ovelhas. Tanto é que quando ele vai lá no Arraial dos Filisteus, a pergunta que fazem para ele é isso: com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Porque sabia do apego. E eu estava muito apegado à mocidade, foi um momento pra gente ali muito único, né? Muito ímpar. Então, quando o pastor nos chama, e a palavra dele eu lembro como se fosse hoje. Ele falou: eu quero vocês aqui na sede, você vai liderar a mocidade e você vai liderar as irmãs. Então aí não teria a Joelma comigo. Uhum. Também foi uma das questões que pesou. E ele foi bem incisivo e falou: pensem e me dá a resposta. E pegou e virou. Eu fiquei olhando para ela, bem incisivo mesmo. Falei: agora. Nisso que eu voltei para a congregação, ele me deu um tempo, né? Uhum. Eu voltei para a congregação e Deus confirmou que eu estava temeroso, né, em ir para lá para a sede, porque eu hoje, isso é muito, muito importante, Renilson Silva. Eu como exemplo, porque eu pego a minha geração que nasceu comigo no Evangelho, e eu posso dizer hoje que eu sou fruto de promessa de Deus. Porque quando eu chego na igreja sede, alguém pergunta: mas você veio da onde? Quem é seu pai? Qual é o pastor que é o seu pai?
Quem é a sua mãe? Se tem alguém na sua linhagem, na sua família, que é linhagem pastoral, não tinha ninguém. Então, literalmente, eu chego lá sem nenhuma, né? Uma credencial por trás. Um padrinho, eles falam, não tem ninguém. Então, eu chego meio sem credibilidade, porque é filho de quem? Né? Como Jesus, né? No ministério, né? Comparando a Jesus, mas houve essa fala, né? Não é esse filho de José, carpinteiro? Como ele diz que é filho de Deus? Então você percebe que essa genealogia, né? A palavra veio agora, genealogia, lá na época, para os judeus, fazia muito sentido, e para a gente hoje não é diferente. Geralmente, quando você é filho de alguém, quando você é primo, quando você tem uma referencial, é mais fácil você ser aceito, né? E eu não tinha, então eu sou literalmente fruto de promessa de Deus. Deus falou que levaria e levou. Tanto é que eu cheguei na congregação para comunicar a mocidade, e naquela época tinha um profeta de Deus lá me esperando na porta da igreja. Ele me chamou e falou: Marcelo, Deus manda te dizer que daqui a 15 dias você está saindo daqui. Contado, com prazo. 15 dias. Se despede da igreja. Você não vai ficar aqui. E chorou, virou as costas. Nunca tinha visto ele. E esse profeta deu um mistério com ele. Ele pegou e saiu. Porque todas as minhas mudanças ele apareceu. Só nas mudanças. Todas elas. Ele apareceu. Ele era o enviado. O enviado. Você que é o anjo. O enviado. Não vi ele em nenhum lugar mais. Só nas mudanças ele aparecia. Depois vamos falar mais o que aconteceu. E nisso eu não tinha dúvidas. Cheguei para João e falei: Deus falou, nós vamos sair daqui. Você vai aceitar você ser regente e eu vou aceitar. Ela estava reticente ou não? Joelma, ela sempre me seguiu. Mesmo na resistência, mas se eu falasse sim, ela ia para cima. Então ela nunca tomou decisão, ela nunca me induziu a nada. Ela sempre esperava uma reação minha. E aí se eu falasse sim, ela ia para cima e tal. Só que nessa época ela engravidou do Mateus, né? A gente teve muita dificuldade lá. Porque grávida e um trabalho novo. Quando nós fomos para a igreja sede, o pastor tinha acabado de comprar esse terreno, que hoje é a sede atual, e tinha um galpão lá em cima. Já era um galpão que era uma empresa que tinha lá. Então os cultos eram feitos lá. Então a gente assumiu a mocidade local no setor. Então a sede estava tendo como se diz, evolução, né? Um crescimento, revolução no sentido de mudança de lugar. Precisava de criar uma estrutura, assim. Então era essa a ideia do pastor. Então ali fomos, ficamos na sede, se eu não me engano, por uns 8 anos, pelo que você já falou aí, minha biografia. Puxou. Liderando mocidade, vendo aquela obra levantar, sendo levantada, e ali Deus nos honrou. Né? O povo da sede nos abraçou, inclusive hoje, até hoje, temos amigos da época de lá, e marcou, né? Marcou e foi muito bom. Legal. Nesse período você ficou lá quanto tempo? 7 anos? Deu uns 8 anos na sede. 8 anos. Nesses 8 anos na sede, eu liderei mocidade e também, na época, o pastor me colocou como co-pastor da sede. Né? A gente foi ali galgando os degraus e consagrado ao presbitério. E aí, a gente, por um tempo, ficamos como co-pastor. Quando o senhor assumiu a primeira congregação? Qual foi a congregação que o senhor assumiu? Na transição, na vinda do pastor João Barbosa, que ele assume o setor, não me lembro o ano que ele assumiu, mas na vinda dele, ele me encontra na sede, eu era um co-pastor local, foi onde ele me levou a evangelista, eu era presbítero, ele me levou a evangelista, ministro, né? A igreja chama ministro, e ele entendeu que eu precisava de uma experiência, né, assumindo congregação que eu não tinha. Então foi onde ele me enviou para assumir a missionária 1. Foi a primeira congregação que eu assumi do setor, missionária 1. E ali ficamos 2 anos. Deu frio na barriga quando o senhor assumiu lá? Deu, porque uma coisa que é interessante, eu penso assim, o tempo de ministério, ele te traz amadurecimento, ele te traz experiência, mas ele não te garante que você vai ter sucesso nos lugares, porque cada lugar é um lugar, cada povo é um povo, cada história é uma história. A estratégia que deu certo na missionária pode ser que aqui não vai dar certo, pode ser que uma vera do ano. Então, te traz experiência, mas não te garante o resultado positivo, se vai ser ou não. O que vai garantir isso é a direção de Deus. É por isso que todo líder tem que ter isso. Direção de Deus, é o timing. É quando Deus fala. É quando Deus orienta. Então você ser dirigido por Deus é melhor do que o saudosismo da experiência. Eu tenho 20 anos que eu pastorei, e aí? Mas eu posso ter 20 anos e me perder.
Agora, os 20 anos me dá um gabarito de experiência. Eu sei o que quer dar com o povo, eu sei o que é mudança, eu sei o que é liderança, eu sei o que a Bíblia fala sobre pastores, sobre membresia. Então, isso traz muita segurança, mas não garante que eu vou ter isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu venho da sede da missionária e com certeza. Era uma igreja muito pequenininha na época, hoje é uma outra igreja lá. Nós levantamos lá, pela glória de Deus, a igreja, uma construção, foi algo sobrenatural. O senhor que fez a obra lá? Iniciou? A gente iniciou a obra, ali vivemos milagres. A igreja da missionária 1, o povo que viveu a época, foi um grande avivamento que aconteceu ali, porque em 2 anos nós praticamente fazemos todas as sapatas, 15 pontos de sapato na igreja, levantar aquelas vigas de ferro, que era mais rápido, né? Não colunas, concreto, vigas com solda, montar toda uma estrutura, bater laje e colocar a igreja para cima. Em 2 anos, eu pagava na época 15 mil por mês para a empreiteira que estava lá. A igreja não rendia nem a metade disso. Era tudo com evento, oferta especial, cantina, e o povo congregando. Chegou um momento lá que eu fazia culto, uma parte dele na igreja, outra parte na calçada, outra parte na rua. Coloquei um telão e todos os cultos cheios, lotados, salvação de alma. Tinha um grupo de novos convertidos de 30 pessoas cantando lá. Novos convertidos. Bastante. Eu cheguei a levar para o Belém para se batizar 15 pessoas, ainda estou 15. Eu lembro que a Marta Costa, que é a nossa hoje deputada estadual, ela falou: esse irmão fosse uma coordenação inteira para participar de 15 pessoas. Basicamente. Legal. Pastor, o senhor tem uma experiência com Deus que a gente sabe. O senhor chegou contando tudo aqui da igreja. Isso aconteceu lá na missionária ou no Parque Primavera? O quê? Eu falo que o senhor não tinha um valor que o senhor precisava, e aí começou a chover. Conta pra gente essa história aí. Foi no Primavera ou foi na missionária? Foi no Primavera, porém eu ainda estava no Primavera como líder de mocidade. Então foi bem antes. Foi antes. A história é legal você falar aqui, pessoal. Eu estava auxiliando o trabalho, porque é muito interessante quando você tem um berço, né? Então, o meu berço, você vê que foi obras. Porque no Primavera, eu aceito Jesus, a igreja era uma igreja, um salãozinho de baixo. E o pastor Daniel estava começando uma construção, um templo muito bom lá na parte de cima, com o terreno doado pelo saudoso pastor Severino. E hoje as filhas dele estão lá na congregação ainda vivas, tá? Uma Raimunda e uma Jerusa, são 2 servas de Deus. E ali começou a obra. Então, eu vivi isso. O verdadeiro obreiro, né? Nasci na construção, na obra. E quando a igreja sobe, né, que sai do templo menor e vai para o templo oficial, foi tudo muito difícil, porque eu lembro na pré-inauguração que foi pedido janelas, que subimos sem janela, foi pedido doação de porta. Então nós subimos para o templo sem janela, sem porta, fez a pré-inauguração e conseguimos, mas o templo não tinha piso ainda. E na época foi colocado um telhado, aqueles de zinco. Hoje, com a evolução, esse telhado de zinco, hoje você compra ele com a camada de isopor no meio. Sim. E já faz o acústico ali. Inclusive esse mesmo telhado eu coloquei na missionária. Então, quando chove, essa camada aí, ela vai eliminar o calor, o barulho, não afeta quem está dentro. Esse zinco, que é o zinco mesmo, uma pedra parece uma bomba. Então, a igreja, né, ela tinha um problema lá. Quando chovia, você tinha que parar a escola bíblica, que não dava nem para falar. Às vezes, nem culto com o microfone você conseguia devido à questão do telhado. E não tinha forro na época. Então, nesse dia do testemunho, caiu um temporal na escola dominical e a escola parou. E eu era o tesoureiro da igreja na época. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na janela com o pastor, na época que dirigia lá, foi o pastor Laércio. Ele lembra desse testemunho, abraço pastor Laércio. Pastor Laércio. E aí nós estávamos conversando, ele perguntou para mim: rapaz, quanto tem caixa? Eu falei: pastor, estamos zerados. Porque vai vir uns pedreiros trabalhar e precisava de um valor, não temos nada. E agora, eu falei: pastor, olha, precisávamos de X valor, não lembro os valores exatos. Precisava de X valor para dar alimentação para os pedreiros, para comprar o cimento, comprar areia para eles trabalharem. Nós não temos nada. E nisso, vinha uma correnteza, né? Chovendo muito forte, e água na guia, né? Na sarjeta ali, né? Na sarjeta e tinha uma pedra. Estava bem na frente da janela que a gente estava. Essa pedra,
ela travava a água, fazia uma cachoeira por cima e seguia, né, o fluxo. Só que nisso a gente começou a ver uma nota de 50. Eu falei assim, pastor, será que eu tô vendo muito ou tem uma nota de 50 ali na água? No mesmo momento da conversa. Estamos na conversa. E a nota parou ali. Ele falou, rapaz, é nota de 50 mesmo. Eu falei, pastor, eu vou lá pegar. Porque eu creio que é providência. E nisso que eu saí na chuva e molhei todo, porque eu estava sem guarda sem nada, fui pegar de 50, tinha um bolinho. Eu lembro que tinha uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 10, uma de 5, enfim. Eu tô falando algo que aconteceu há mais de 15 anos atrás, que o saco de cimento era R$9. Eu construí e paguei isso, R$9. É engenheiro, né, gente? Não, então, você fala de R$80, você compraria 8 sacos de cimento. Então precisava lá de um saco, um pouco de areia para fazer um reparo no lugar da igreja e pagar o almoço do pedreiro. Então, quando eu peguei o dinheiro e falei, pastor, não tem só 50. Tem uma nota de 20, uma nota de 10. E quando a gente somou, era a conta certa. É exatamente o que precisava. Exatamente o que precisava para comprar o material, para pagar a diária do pedreiro e pagar o almoço. Aí, falei, pastor, Deus, é pura provisão. Aí eu falei, pastor, Deus mandou dinheiro. Mas foi um mover de Deus tão grande na igreja, quando nós contamos para os irmãos, porque depois que eu subi, a chuva parou. A chuva parou, voltamos para a EBO, foi onde ele contou o testemunho. Olha isso. Deus tomou a igreja, os irmãos, porque foi Deus que mandou. Algo sobrenatural. Sobrenatural. A experiência com Deus, né? Literalmente providência de Deus. Veio na água. O chamado já estava sendo respondido, né? Já se confirmava tudo ali. Agora, acho que seria interessante ir para o segundo quadro, para caminharmos para o final. E, enfim, ouvir essa música, essa composição aí. Não é composição, é um achado aí que eu trouxe aí. De alguém que se intitula Rei. Eita. Já estou revelando o nome de santo. Quer contar agora não, pastor? Não, vamos pro final. Pastor, é o seguinte, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Store e alguns dos nossos seguidores soltaram umas perguntas. Uma delas é, pastor, o que o senhor pensou quando o Renil e o Igão te apresentaram o projeto? O que eu pensei, na verdade não é o que eu pensei, mas foi uma confirmação de Deus, porque tanto é que na minha resposta a vocês ficaram até surpresos, pensou que eu iria orar. Só que existe uma diferença quando você já está na oração. Então, quem já vem da oração é diferente, você está confiante. Você está aguardando. Na medida que eu estou orando a Deus, Senhor, abençoa o trabalho de mídia. Eu quero uma mídia expansiva, eu quero um projeto maior. Na minha oração com Deus, eu pedia isso. Então, quando vocês vieram me procurar, eu vi ali como uma confirmação de Deus. O que eu falei para vocês? Vamos começar quando? Exatamente. Então, o que eu pensei, e na verdade poderia ser o que eu senti, eu senti claramente que era a confirmação de Deus para o projeto, então eu não tive dúvidas. É como você pega Neemias, que está orando 90 dias para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros. Quando o rei faz a proposta para Neemias já vem da oração. Ele já está há 3 meses orando. Ele não estava esperando. Ele já está com o projeto pronto. Eu estava esperando algo acontecer, falar a verdade. Algo acontecer. Então eu percebo que foi confirmação de Deus, tanto é que tudo isso está acontecendo aqui. Você vê que não demorou, né? Foi muito rápido. Era para ser mais rápido, né? Era, mas foi no tempo de Deus. Certo. Então foi confirmação de Deus. Pastor, agora, eu até comentei aqui no Primeiro Rios, que o senhor teve um dia que pregou, falando sobre dar um empurrão, né? Aquela mensagem foi direcionada pra gente mesmo, pastor. Foi no contexto geral. Foi no contexto geral. Eu não me lembro muito com relação ao empurrão, mas eu percebo que muitas pessoas usam a mídia para enriquecimento próprio. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão aí na mídia, pessoas que eu digo pastores mesmo, líderes, nosso meio artista, né? Que está usando, mas eu não vejo aquela intenção de abençoar vidas, de fazer como esse projeto. É um projeto, todo esse testemunho, toda a minha história, e para mim é algo muito forte. Eu vejo que Deus me levantou, me chamou. Alguém que está começando, olhar para mim e vai perguntar, mas quem sou eu? Para que Deus me fez uma promessa, que eu vou ser líder, ser um pastor. Mas se Deus me usou, me levantou, por que não pode levantar alguém?
Então, eu vejo isso de abençoar, mas hoje é tudo muito complicado, é autopromoção. Então, na minha mensagem que eu preguei daquela vez, eu citei isso. Né, que a igreja, eu até citei na minha frase, que a igreja anteriormente não precisou de Bíblia, né? Sim. Deixou você chateado. Isso aí deu ruim, pessoal. Mas sabe o que agora eu lembrei. O que me deixou chateado naquela época? Porque hoje a mídia tem facilidade de levar informação, agora vem em mente, né? Tanto é que vocês percebem que a pregação é algo que você fala, que vem na hora e Deus te mostra, o Espírito Santo te revela na hora. Não é nada marcado. Se fosse marcado, você tem até facilidade de... lembrei. Como foi na ida de vocês com o projeto. Mas essa pregação, o que me chateou, foi uma fofoca que foi na rede social de um pastor, né? E aí denegriu a imagem e começou um monte de gente compartilhar e uma pessoa ter conhecido. Então aquilo me chateou. Por quê? Porque a pessoa perto, uma pessoa que tem família, que tem filhos... Então você não vê ninguém no nosso rol, vamos orar, vamos averiguar. E você vê a fermentação na rede social. E aquilo lado totalmente contrário do que deveria ser. Aquilo me chateou demais, porque eu vejo que a gente está lutando contra nós mesmos. Né? E em vez de nós chorarmos pela luta que o irmão está passando, pelo problema vivido, tem gente se autopromovendo em cima disso. Então naquela noite que eu preguei foi mais ou menos isso aí. Eu estava meio bravo. Revoltado. A gente percebeu. Então, pastor, se eu tenho alguma inspiração, alguém te inspirou a ser pastor? Pera aí, a gente vai voltar com o Pisa aqui, rapidinho. Eu só precisava perguntar isso. Se você inspirou em alguém para seguir o seu ministério? A maior referência hoje ministerialmente é o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, que é a minha referência maior. Não porque eu sou nós somos belemita e tal, mas eu vejo o pastor Zé Wellington como o maior líder da nossa nação. Eu já tive a honra de estar perto dele, de participar de diversas reuniões em Belém com ele, e ele é um líder muito atual, por mais que ele está para completar aí, já perto não sei exatamente a idade, 88, 89, ele está perto dos 90 anos, mas ele é um líder atual. Ele vir nesse podcast aqui, você vai perceber ele com humor, vai perceber... Já externamos o convite. Falando a nossa língua. E eu sou muito curioso nesse nosso meio. Você perguntar para mim, pastores de outros ministérios, de outra denominação, eu posso falar os nomes e acompanhar. Mas eu vejo o pastor Zé Wellington alguém muito centrado, alguém com testemunho, todos os filhos dele pastores, todos os netos pastores. Então, assim, é algo fenomenal. Ele é um ponto fora da curva, literalmente, é um fenômeno. E existe um livro e tem o título Como Influenciar Pessoas. Eu tenho esse livro quando eu comprei, bem novo, convertido. E dentre muitos nomes do secular, inclusive está lá Edson Arantes Nascimento, é um grande influenciador. Pelé. Também está lá, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. Legal. Impressionante. Vamos para a próxima pergunta aí, amigão. Pastor Marcelo, tem desejo de pastorear em outro estado? Eu tenho promessa. Olha. Promessa. Promessa. Mais uma aí, ó. Mais uma. Eu tenho promessa de pastorear no interior. É muito diferente quando se fala de outro estado, né? Quando se fala também de campos e de outros lugares, porque aqui em São Paulo, como funciona, né? Existe uma convenção estadual que é a Confradesp e os setores respondem ao Belém. Então, quem pastoreia o estado, pastoreia o setor, ele é um pastor presidente. Então, você se torna presidente, você tem autonomia. O nível hierárquico é maior. Também é maior. Então, sim, pode dizer que eu tenho esse desejo porque eu tenho promessa. Toda promessa gera em nós um desejo. Então, legal. Próxima pergunta, legal. Essa pergunta é interessante. Passaremos ou não pela grande tribulação? Não, a igreja não passará pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós não cremos nisso. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nesse período da grande tribulação estaremos com Jesus. Acontecerá algumas etapas que vai vir um caso aqui explicar a corrente escatológica, mas respondendo, nós não passaremos. Boa. E acredito que seja a última pergunta. Essa pergunta é muito legal, porque lembra lá no começo do podcast que eu falei que a equipe estava rachada? É nessa parte.
Pastor, trabalho em um podcast, curiosamente, e não gosto de um integrante da minha equipe. Mas não sei como falar isso pra ele. Consegue dar uma força pro nosso camarada? O que o senhor falaria pra alguém, pastor? Eu falo pra ele que ele vai ter que amar. Ele vai ter que respeitar. É uma ordenança. Ordenança. Tá respondido. Tá vendo, Wesley? Pastor, muito legal esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Pode Contar Cast. E vai ser assim, um papo mais descontraído, claro, com toda a informação, com toda a experiência com Deus, todo o conteúdo evangélico, mas de uma forma mais descontraída, mais interativa e mais legal. Então espero que vocês tenham gostado. Agradecemos imensamente ao nosso pastor e principal apoiador desse projeto, o pastor Marcelo. E quer falar alguma coisa de finalizar? Sim, eu queria que vocês puderem, sigam-nos nas redes sociais aí, Instagram, no TikTok, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, dê like lá, dê comentário, ajude a gente, dê essa força para nosso canal aí, pra gente ganhar um pouco de relevância, para quando o pessoal fizer a busca lá e montar, ser o primeiro a aparecer, Pode Contar Cast. E vai ser. E já faz o seguinte, você que tá assistindo hoje aí, tem alguém que você queria que a gente entrevistasse nesse papo descontraído? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não te escute, embora que a gente não vá fazer isso. Pastor, deixa suas redes sociais para o pessoal seguir o senhor. Eu quero aqui agradecer a todos aí, toda a equipe aqui, parabenizá-los mais uma vez. Foi um momento muito especial para mim. Deus abençoe poder falar da minha chamada, poder falar do Marcelinho. Pequeno Marcelinho que jogava bem. Poder relembrar minha infância, poder falar um pouco do meu ministério, foi muito relevante e isso me emociona demais. Então, muito feliz de poder estar aqui com vocês. E as minhas redes sociais, Instagram, né? É meio difícil lá, porque quem criou colocou um monte de underline. Mas é PR underline, Marcelo underline, Ferreira underline. Marcelinho? Oficial. Aí, ó. Mas vai estar certamente no link aqui do Pode Contar Cash. E eu não consigo alcançar 1.000 inscritos. Impressionante. Quando tá 998, vai caindo. 995, alguém vai desistir de mim. Então, pessoal, já vamos seguir o pastor lá. Vamos fazer chegar no 1.000. Depois a gente deixa de seguir. Mas vamos bater 1.000. Vamos avançar agora. Vamos colocar como meta. O pastor tem que atingir 1.000 seguidores no Instagram. Amém? Show de bola. Agradecendo mais uma vez o pessoal da MF Estamparia que esteve com a gente e estará durante os próximos episódios. Agradecendo. Dá uma moralzinha pra ele lá, vamos ver o trabalho dele que é super legal, entendeu? Nosso pessoal da MF Estamparia. Abraço, Gui Medina. Tamo junto, obrigado pela confiança. Pastor, muito obrigado pela presença aqui. Eu creio que o senhor tem muita coisa ainda pra falar. Bastante coisa. Faremos um episódio. Parte 2. Parte 2, 3, 4, sei lá. Quanto der aí. O senhor contar mais experiências com Deus que o senhor teve. Tem mais algum testemunho que eu creio que o senhor não contou também. E falta um detalhe muito importante. Não, gente, não, por isso que eu tava finalizando. Acho que todo mundo tá curioso e quer saber. Ninguém curioso. E aí, pastor? Bom, pra quem ficou até o final do Pode Contar Cash, tem um bônus, que é a música do Igão da Massa. Precisa de fundo musical? Na verdade, não. Pode ir, nós vamos fazer uma coreografia. Nós vamos fazer uma coreografia. Porque me vem em mente uma luz. Na verdade, essa música é uma música secular aí, mas ela tem uma... É secular? É uma secular. Ela é antiga. Então, na minha época de Marcelinho, eu ainda escutava ela pela televisão, pelas rádios aí. Então, quando eu pensei na música, né, me veio na mente o Igor. Então a estrofe, eu vou falar um pouco da estrofe aqui com a coreografia. Mas para fazer a coreografia, o senhor quer que chame o pessoal da produção também para participar? Também. Vou ensinar a coreografia. Vamos lá. Porque o que me inspirou aí... Show de bola, ideia genial. O que me inspirou foi a saudação dele. Você lembra? Não acredito. Que ele comentou, que eu falei que ele tava bonito, mas faltou algum detalhe e tal. Então ele falou da barba dele. Não. E aí veio aquela música do Roberto Carlos.
Olha, ele fez igualzinho agora. Ele tá dando Roberto Carlos. Você lembra daquela? O que vale tudo isso se você não está aqui? A coreografia é assim, ó. O que vale tudo isso se você não está aqui? O que vale tudo isso se você não Cadê a produção? Estagiário. Vem aqui, estagiário. A coreografia é fácil. O que vale tudo isso se você não tá aqui? Aquele dia ele comentou que ele não tava bonito porque ele não piteou, né? Aí. Na frente da luz. E agora, Igor? O que você tem a dizer? O que vale tudo isso? Ó, o Wesley aqui, estagiário ali na frente, vamos fazer coreografia. Vem aqui, Wesley, por favor. Parece aí. Tô mudando os lives. Não tem, o slide a gente muda depois. Vem, Júlio. Ô Gui, valeu pela força, MF. Tamo junto, viu, irmão? Todo mundo, hein, galera? Vale tudo isso agora. Ó, e o nosso regente ainda tá regendo esse... Ah, meu Deus, não tá acreditando nisso. Vocês acharam que é Julião? Julião. Vem, Julião. Ah, Julinho? Olha a equipe aqui, pessoal. Ó, só gente de qualidade. O que vale tudo isso se você... O que vale tudo isso? Sensacional. Valeu, galera. Foi a vida de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Eu não estarei no segundo episódio. Não ouçam o rei Roberto Carlos, tá? Só o rei Jesus. Amém. Glória a Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz. Valeu, um abraço.